madeira, feno e palha, a obra de cada um. Atenção no versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será provado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Glória a Jesus. Irmãos, caldo grosso. Glória a Jesus. Deus é bom e sabe amar. Quem me ouve? Glória a Jesus. Irmãos, a primeira carta aos Coríntios é um discipulado de Paulo para com os irmãos que havia lá. No período que ele estava em Éfeso, em 55 depois de Cristo, ele acha por necessário enviar essa carta para os irmãos de Corinto. Corinto é uma cidade portuária, é uma cidade de bom intelecto, é uma cidade de muita prosperidade, de muita riqueza, mas também muito pecaminosa, muito imoral, muito vaidosa. Havia dois portos principais que fazia a ligação do comércio local da época, que foi mundialmente famoso na época de Paulo. Tinha o porto Leoquim, que era o porto que vinha os comércios. Tudo que vinha para Corinto do comércio passava por esse porto. E também havia o Cencreia. O Cencreia já trazia um pouco mais de filósofo, trazia também muita imoralidade e também muito paganismo. Corinto se tornou uma cidade muito mestiça, muito misturada, uma cidade em que as pessoas, em que os turistas que chegavam em Corinto sentia-se o prazer de se deleitar, de não querer voltar mais para casa. Segundo o escritor Mateus Soares, em uma biografia a respeito de Corinto, ele diz que Corinto, quem tinha uma casa, quem vivia em Jerusalém e quem vivia na Judéia, que tinha uma casa em Jerusalém, queria ter uma casa também na cidade de Corinto, porque em Corinto tem luxúria, em Corinto tem imoralidade, e o povo amava, o povo queria isso. Então começou a ter a ideia de até os turistas não querer voltar mais. Então Corinto ficou um povo misturado, raça e classes diferentes. Pessoas ficou tão presas à luxúria, ao paganismo, ao sincretismo, à luxúria, à imoralidade, e o ápice principal de Corinto, que era a prostituição, a avareza. Então, quando isso começou a encher os olhos do povo que se chegava em Corinto, Paulo tem por necessidade erguer uma igreja lá. Não, já havia uma congregação lá, já havia uma igreja em Corinto, porém a igreja que tinha em Corinto era uma igreja de números, era uma igreja que tinha número de pessoas, mas havia pouco número de discípulos, pessoas que estavam em quatro paredes, em que prestavam culto de qualquer forma, em que louvava de qualquer forma, em que pregava de qualquer forma. A prática da vida de Corinto estava sendo refletido nos cultos. Começou a haver divisão. Então uma família, por nome Chloe, ela faz necessário que chegue para Paulo. Ela envia uma carta para Paulo e diz: Paulo, está tendo contenda e está tendo dissensões aqui na igreja. Só que Paulo, ele não faz logo um sermão direto para os crentes de Corinto. O que é que ele diz no capítulo 1 e no versículo 7? Em vós não falta dons, porém,
quando Paulo faz esse elogio para a igreja de Corinto, ele diz que não falta dons em vocês. Ele está relatando também em seguida um problema. E qual é o problema? Vocês têm até os dons, vocês têm intelecto, porém vocês têm uma soberba muito grande. Vocês se acham bom, vocês se acham os melhores. Então não adianta ter dom, não adianta saber demais, não adianta o seu intelecto ser gigantesco se está trazendo o costume de fora para o templo. E qual é o problema? O problema é que havia Paulo, havia Apolo e havia Pedro. Paulo aqui, ele é o pivô, ele é o principal. É ele que pregou para os irmãos. É tanto que ele faz mencionação. No capítulo 1 ele diz: quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Eu sou mais um. Eu sou cooperador. Eu sou ministro. Quem é Apolo? Só que a ideia do povo era: Paulo prega melhor, então eu estou colado com Paulão. Apolo prega melhor, então eu estou colado com Apolo. Mas Pedro é tradição, Pedro andou com Jesus, então eu sou de Pedrão. E Paulo está dizendo: e Cristo? Aonde é que Cristo está na vida de vocês? Vocês traz A, vocês traz B, mas cadê Cristo na vida de vocês? Porque pelos dons você louva, você canta bonito, você sapateia, você pula, você grita, mas cadê Cristo na vida de vocês? Por que, Paulo, você está falando isso? Porque os dons que você tem em quatro paredes está causando dissensão em quem canta melhor e quem prega melhor. E cadê ele, o Todo-Poderoso, o dono da obra? Não ligue para mim, porque eu formei a igreja, eu não sou dono, o dono é ele. O dono, oh glórias, oh aleluias, oh aleluias, oh aleluias. Irmãos, enquanto Paulo identificou que estava havendo contenda e dissensão, ele fala para os irmãos: irmãos, naquele grande dia vai se manifestar a obra de Deus na vida de vocês. Irmãos, se você olhar essa carta de Paulo para os Coríntios, você vai perceber no capítulo 1 que tem uma família que está preocupada com essa dissensão e com essa contenda. E cá para nós, irmãos, aonde é que não tem uma birrinha? Aonde é que não tem uma dissensão? Aonde é que não tem uma contenda? E o problema de Paulo não é quem está causando. Ele quer trazer para a igreja de Corinto que Cristo, ele é a solução. Paulo quer trazer para a igreja que o resultado final não é ter divisão, é ser unido, é ser único, é um único propósito. Porque o papel da igreja não é fazer número, é ser uma multidão em um só. Então Paulo, ele deixa bem claro: olhe, Chloe, fique tranquila, porque eu vou mandar uma carta. E quando a carta chega em Corinto, os irmãos ficam subdivididos e ficam preocupados, porque em Corinto eles tinham soberba, tinha prepotência muito grande. Um dizia que fazia mais, outro dizia que fazia menos. E Paulo está dizendo: não, Cristo é o centro de tudo. Ele usa o capítulo 1, ele usa o capítulo 2 e ele usa o capítulo 3. O que é que Paulo está dizendo? Eu plantei, Apolo regou e Deus que deu o crescimento. Peraí, irmãos, Paulo está falando aqui de agricultura. Ele disse que lançou uma semente. Corinto, aparentemente, quem olhasse de fora diria: Corinto não tem mais jeito, Corinto não tem mais solução. A imoralidade sucumbiu Corinto, a luxúria acabou com Corinto, a hipocrisia acabou com Corinto, a luxúria acabou com Corinto, a prostituição acabou com Corinto. Enquanto havia alguém com essa percepção sobre Corinto, Paulo, com a semente na mão,
Paulo com a semente na mão para jogar em Corinto. Só que interessante, irmãos, é que na agricultura é necessário conhecer do tempo, é necessário saber o período de plantar, saber aonde lançar. Você lembra que Jesus, ele fez uma parábola, e na parábola ele diz: e o semeador, ele saiu a semear. Teve semeador que jogou entre as pedras, e a temperatura do sol acabou secando a semente. Teve semeador que lançou semente entre os espinhos, e não tinha oxigênio suficiente, acabou sendo sufocada e não conseguiu brotar. E o mesmo Jesus, ele disse que houve um semeador que saiu a semear, e ele procurou uma terra boa. Pregador, não entendi. Eu vou te explicar. Tem gente, Priscila, tem gente que está com a semente na mão, mas fica se precipitando aonde lançar sua semente. Aí depois culpa A, culpa B, se frustra. Aquele ministério não dá para mim, aquele departamento não dá para mim, aquele grupo não dá para mim, os senhores não dá para mim. Mas por que isso acontece, Adriele? É porque lançou a semente na hora errada, no lugar errado, da forma errada. E cá para nós, da forma errada Deus não opera. Da forma errada, Ele não dá crescimento. Da forma errada, não tem como prosperar. Deus está dizendo: eu coloquei na tua mão uma semente. Tu não sai lançando em A, tu não sai lançando em B. Procura uma terra boa. Procura uma terra boa. Não, levante a mão para cima. Eu vou profetizar essa noite. Eu vou correr aqui, pastor. Deus está dizendo essa noite: eu peguei a semente, eu botei na tua mão. Agora coloca no lugar certo e se prepara, que eu vou dar crescimento. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Eu começo a pregar aqui, irmãos, mas o tempo é curto, então vou encurtar o sermão. O que Deus está dizendo aqui é: você sabe por que existe muita frustração? Semente no lugar errado. Oh glória a Jesus. Você sabe por que tem muita gente que tenta bater em tantas portas e não abre e não dá certo? Lança a semente no lugar errado. E Deus está dizendo: tu pega a semente, joga na terra. Não se preocupe, não se preocupe com crescimento. Não se preocupe com crescimento. Olha para o crente que está do seu lado e diga para ele: não se preocupe. Não fala com firmeza, sem fé nem fala. Não se preocupe com crescimento. Fala para ele: não se preocupe com crescimento. Se preocupe, fala para ele: se preocupe em lançar em uma terra boa, porque o crescimento não é mérito teu. O crescimento é Ele. É Ele. É. Oh glórias. Aleluias. Aleluias. E o interessante é que Paulo está dizendo: não é necessário só plantar. Ele diz: eu plantei, Apolo. Só para nós aqui, a gente quer lançar semente e esperar o milagre. Não olha se a semente está pegando muito sol. Não olha se precisa de água. Porque o apostolado de Paulo foi tão gigantesco, mas ele teve a necessidade de fazer com alguém. Então ele disse: eu plantei, Apolo regou. Semente tem que ser cuidada. Crentes, vai doer agora. Crente só quer fruto, cuidar não.
Crente quer o fruto na bandeja, mas regar não. Mas preservar não. Mas cuidar não. Aí Paulo está falando para os crentes. Isso aqui Paulo está falando para os crentes de Corinto. Vocês não estão contendo disseção. Tudo isso que está acontecendo em vocês, eu plantei. Mas Apolo que deu continuidade. Só que tem um detalhe que Paulo deixa bastante claro. Independente daquilo que eu plante, que Apolo regue, eu não faço a igreja crescer. Não sou eu que dou a prosperidade. Não sou eu que levo a bênção. E quem é Paulo? Vocês não estão subdivididos? Quem você está deixando de fora é que dá o crescimento. Quem vocês estão excluindo é que dá o crescimento. Paulo está dizendo, tem muita gente com volume. Tem muita gente com feno. Tem muita gente com palha. E pouca gente com ouro. Pregador, não entendi. Que de longe é uma palha. No fogo, meu Deus. Jesus Cristo. Pegou, Xande? Você pegou essa, Xande? Não prega aqui não. Ó, Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto: vocês têm volume, mas naquele grande dia, no fogo, sabe o que vocês são? Aparência, falso, descompreendidos. Quer fazer bonito para as pessoas ver, enquanto Cristo deixa de lado. Não, vou encerrar aqui, irmãos. Eu vou encerrar. Eu concluo isso aqui agora. Não dá para finalizar, mas eu concluo aqui agora. Paulo está dizendo, não adianta você vir com um caminhão de feno. Está vindo alguém ali com 1 quilo de ouro. Está vindo alguém ali com 1 quilo de ouro. Não canta bem. Não prega bem. Não canta bem. Não prega bem, não sabe ler direito, não fala direito, tá com 1 quilo de ouro, não se aparece, não quer fazer melhor, não quer fazer menor, ele faz o melhor, ele faz o melhor, e tem lá o santarrão, a roupa até lá embaixo, a santidade está cravada nas mangas da roupa, todo arrochadinho, todo engravatado, cheio de palha, cheio de aparência. Aí Deus está dizendo, no fogo, vamos ver quem é quem. É melhor ser provado naquilo que é pouco do que viver de aparência. Mas a glória é dele, a glória é para ele. Glória, 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 glória. Aleluia! Boa esta palavra, digna de toda aceitação, amém, irmãos? Que Deus possa abençoar grandemente o diácono, aleluia, Charles, que trouxe a palavra nesta noite, uma palavra para se refletir quando você e eu chegarmos em casa, amém? Aleluia, devemos refletir sim, é importante isso.